Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um episódio do Vôlei Fofoca Cast. Hoje aqui temos na nossa mesa uma presença sensacional, uma presença mundial, uma presença olímpica. Cara, hoje o programa vai ser muito bom. Nosso primeiro convidado do Vôlei Fofoca Cast. Antes de começar, vamos aos nossos patrocinadores. Vamos com a Persona Vitro. Tudo que você precisar de vidro, espelho, fala com a Persona Vitro, fala com o Jonathan. Ele vai fazer desconto, tá? Pede desconto. E também com a W21 Filmes, tudo que você precisar de audiovisual, edição, gravação para sua empresa, fala com a W21 Filmes. E também, senhoras e senhores, temos hoje um patrocinador novo. Patrocinador é muito bom, né? Patrocinador de cerveja é melhor ainda. Então, quem tá hoje aqui com a gente é a Menzi do Leandro, que veio aí através do Vitão craque. Vocês vão ver alguns lances dele, craque de bola, joga muito. Perfeito. Então, o Menzi está com a gente nessa parceria, muito obrigado. E vamos aí, boa noite, Ana Ju, nossa diva Ana Ju, tudo bem com você? Boa noite, tudo ótimo. Melhor agora, né, com tantas presenças ilustres, novidades e tudo mais, acho que não poderia ser melhor. Boa. Dom Diego, tá bem? Boa noite, meu presidente. Boa noite, Cezinha. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conosco. Senhoras e senhores, então com vocês, o árbitro mundial, o árbitro olímpico, Cezinha. Palmas pra ele. Obrigado, não precisa tanto. Boa noite, agradecer o convite. É uma satisfação estar aqui. Fazer uma fofoca, né? Já entrou no espírito, cara. A primeira pergunta, e acho que é a mais importante de todo esse programa aqui. Vamos começar bem, né? Cezinha, gosta de cerveja? Gosto de uma cerveja, principalmente desse patrocinador novo, tô louco para provar. Você vai experimentar porque, eu tô pedindo agora, Vitão, traz aí, pedindo aqui pro pessoal da Menzi que fica lá em São Caetano. Além de cerveja também, eles têm um hambúrguer sensacional, um hambúrguer que, cara, foi um dos melhores de São Paulo. Eles foram para um campeonato, Cezinha, lá nos Estados Unidos, no Texas. Texas que é a terra do churrasco, a terra do barbecue. Ficaram ali top 10. Representaram o Brasil. Parabéns. Sensacional. Incrível. Cara, o hambúrguer é muito bom. A gente comeu no dia que a gente foi lá. Eu sou viciado em hambúrguer. Com essa cerveja deve ser show de bola. Não, é muito bom, Perfeito. Muito bom. Cezinha, cara, me fala um pouco de você, quem você é. Fala a sua história aí pra gente. Bom, eu tiro por história, assim, Deus olha para as pessoas e encaminha elas para alguns setores, né? Por exemplo, Deus olhou para o Pelé e falou que ele ia jogar bola e deu no que deu. Olhou para o Roberto Carlos, ele ia ser cantor e assim vai sendo a vida. E sem eu saber, sem eu imaginar, ele me deu um caminho na arbitragem, né? Eu sou formado em educação física, fiz a faculdade e aí eu queria conhecer uma menina. Eu era do primeiro ano e eu queria conhecer a menina. Eu queria conhecer a menina que era do segundo ano. E por um acaso, isso é uma fofoca, né? Por um acaso, ela me convidou para fazer um curso de pós ligado ao voleibol e com a arbitragem. Eu nunca tive nada a ver com voleibol, nada. Joguei futebol minha vida toda. Nunca tive nada a ver com voleibol. Quando ela me convidou para fazer esse curso, eu falei, aonde que eu assino? Pode escrever agora. Caraca, que legal. E fiz o curso, inclusive fiz o curso em São Bernardo, que é aqui próximo à região de vocês, né? Fiz o curso na Pauliceia. E ela era estagiária da esposa do professor, que ele também é de São Bernardo, se chama Zé Luiz Gonçalves. O apelido dele era Zé Coice. Zé Coice. Isso. E aí eu fiz o curso e no dia do curso, primeira aula na Pauliceia, um ginásio grande, um auditório grande de 2 lados. Eu sentei num lado e fiquei esperando ela chegar. Ela chegou atrasada, sentou do outro lado. E eu chamei. Yara, vem para cá. Ela levantou e veio, sentou do meu lado. E o professor, por ser Zé Coice, falou assim, ô, só sem vergonha, vagabunda, você não tá vendo que eu tô dando aula? Por isso que ele foi assim mesmo. Pesadíssimo. Muito. Ele era assim a vida toda. Excelente pessoa, maravilhosa pessoa. Na hora, né? Falei, agora
Eu levantei e falei, ó, você vai falar isso aí pro pessoal da tua família, para quem você quiser, não vai falar isso para ela. Acabou, passou a aula. No intervalo da aula, ele falou para ela, vai lá e traz ele aqui. Aí ela foi me chamar, ó, ele quer falar com você. Eu falei, eu não vou lá, porque a confusão vai ser maior ainda. Não, quero falar com você, quero não sei o quê. Falei, tá bom, vamos lá, para te ajudar. Fui lá, aí cheguei lá, ele falou, pô, muito obrigado, parabéns. Espero que você se forme no curso de arbitragem, que eu preciso de pessoas assim como você. Eu quero árbitro assim, que na hora que tiver que decidir, vai decidir. Na hora que tiver que colocar em cima da mesa, vai fazer. E como você falou para mim, eu chamei a menina do jeito que chamou, você já retrucou na mesma forma. Fiz tudo, passei, fiz a prática, passei. Na hora de entregar o diploma, ele falou, ó, tem um negocinho para falar aqui, avisar o César que ele está aprovado, mas infelizmente ele não teve a nota que ele queria. A nota dele é 9,99. Não vai tomar 10 porque você me xingou no primeiro dia de aula. E o meu diploma muito até bom. Hoje tá lá 9,99. Eu não tenho 10. Muito bom. Caraca, muito bom. Muito Que bom. história, sensacional. E Cezinha, pô, você teve a experiência de estar nas Olimpíadas, né? Que acho que para um árbitro, pô, é um ápice, né? Conta um pouquinho dessa experiência. A gente vem desde o escolar, né? Que a gente faz tudo, aos regionais, aos abertos, aos campeonatos paulistas, aos brasileiros, sul-americano, mundial, e concluímos com a Olimpíada. Graças a Deus eu fui para as Olimpíadas, né? E trabalhei o tempo todo no vôlei de praia, que dentre as duas opções foi o que eu escolhi, entre o indoor e a praia, eu optei pela praia, não que eu não goste do indoor, fiz muito indoor já, mas aí na praia eu acompanhava as duplas, acompanhava os árbitros, levava para a quadra central, trazia para o alojamento deles, levava para o hotel e depois fazia alguma parte de organização, em ver se estava tudo certo, calibrar as bolas, cuidar das bolas, cuidado no geral, cuidado de carro, manutenção, de tudo. A gente fazia um pouquinho de tudo. Mas o bom é que, assim, um bom para quem acha, né? Todo mundo acha, bom, o bom é apitar, né? Não, mas em todo jogo que tinha, eu estava dentro da arena, junto com os árbitros, vendo as arbitragens. Então, isso me acrescentou e muito. E eu tive a oportunidade de fazer outras funções lá dentro que, para o resto da minha vida, né, na parte esportiva, que eu faço vários eventos esportivos, me acrescentou bastante. Mas a Olimpíada é uma coisa completamente diferente, é outra coisa, outro mundo. Não, e assim, a gente que trabalha com evento, né, que organiza, cara, a pessoa que tá no backstage, ela é muito importante. Então, assim, você fez uma função que, pô, é muito, cara, é muito importante, assim, para o andamento de tudo, né, principalmente numas Olimpíadas, que deve ser, né, o padrão deve ser altíssimo, né? E falando sobre Olimpíadas, como que é a preparação? Porque de atleta, a gente sabe um pouco como é a preparação, a gente tem muito documentário, tem muito filme, né? Como que é a preparação de um árbitro, assim, de alguém que vai para as Olimpíadas? Vocês têm uma dieta, vocês têm um curso, como que funciona? Tem uma sala dos árbitros, onde lá tinha, né, todas as frutas, água de coco, Gatorade, né, Gatorade não é a cerveja, mas mas é Gatorade e água e lanches naturais. Então, eles tinham todo esse suporte alimentício. Além de ter um restaurante, na realidade, um restaurante monstruoso que se transformava em dois. Então, tinha uma parte de um restaurante normal e tinha uma parte mais vegetariana, mais vegana. Então, quem quisesse caminhava para esse lado, né? A única precaução que tinha em relação à bebida, né? Então, bebida alcoólica é pedido para que seja, nesse período olímpico, 0%. Tem doping para tem árbitro? Bafômetro, né? Tem bafômetro? Tem o bafômetro lá na Superliga e tem vários locais. Entendi. Ó, Cezinha, chegou. Rápido, hein? Que isso, gente? Já chegou.
E aí, Vitinho, tudo bem? Tudo bom. Tudo bem? Cara, servindo aqui, essa aqui é a Pilsen. Cezinha prefere a Pilsen, né? Olha, cara. Galera da Menzi, sensacional. Tintim com a Amazing agora vai sair mais fofoca do que... Agora sim, agora o bicho vai pegar. Agora Foi o tudo bicho planejado, pode né? Obrigado. Me encontrou algum lugar. Pode deixar aqui no centro aqui, ó. Tá tudo bem. Galera da Menzi, muito obrigado novamente. Leandro, Vitão, vocês são os caras. Ana Gil e o Diego não vão se servir porque eles não bebem. Então, Cezinha, é e você aqui, ó. Contando Tintim, várias histórias. as fofocas da Amazing. Isso aí. Mas tenho certeza que tá incrível, tá? Não tenho dúvidas. Não, é sensacional. Ana Ju, vamos brindar Claro. o nosso aqui também. Aproveitando aí o tópico Isso. tão bom do Essa é- bafômetro dos Isso. árbitros. Essa é água uma mineral, homenagem né? a todos os árbitros em período de trabalho, exercício da profissão. Eu acho que o árbitro tem que ter primeiro um bom senso, né? Assim, além de militar no voleibol, eu trabalhei muito tempo com o futebol e todo mundo... Aquela coisa, né? Ah, você torce para quem não tem o time. Ah, você não sei o quê. É que nem você falar para todo mundo, você... não, depois que eu virei árbitro, eu não bebo. Ou eu sou padre, eu não rezo. Isso não existe. Entendeu? Então, o árbitro pode rezar, pode ter um time, pode beber, desde que seja no dia certo, no horário certo, né? Por exemplo, quando eu estava na Superliga, já sabia que eu ia para o jogo tal horário e que eu ia chegar no ginásio e ia ter o bafômetro, ia soprar a canequinha lá. Eu ficava um dia anterior inteiro sem beber. Acabava o jogo, se me desse sede, ia lá e bebia. E mesmo se não tivesse bafômetro também, né? Você quer estar ali na sua profissão, você quer estar Exatamente. bem, né? Mas a Superliga, Exatamente. pô, que responsabilidade. Exatamente. Eu acho que isso vai muito de cada um, né? Cada um que tem que ter a sua consciência. Isso aí. Faz parte da preparação, né? Você comentou sobre essa questão da dieta, do preparo e tudo mais. E a parte psicológica, né? Digamos assim, como que Então, fica a mente, o frio na barriga, o preparo? Porque, querendo ou não, é um projeto gigante. E o impacto não só na sua profissão enquanto árbitro ali individual, mas é de toda uma equipe de organização, um comitê olímpico e também nacional, né? Então, como que fica isso assim na sua cabeça? Olha, isso vai muito de cada um, né? Então, assim, quando eu recebi as minhas escalas, o que eu procurava fazer? Analisar quem são os times, analisar quem são os atletas, analisar quem são as comissões técnicas que você vai enfrentar, pensar no teu deslocamento até a arena, tá? Tudo bem que na Olimpíada a gente estava hospedado em cima da arena, no hotel em frente, só atravessava a rua, estava lá. Mas na Superliga, por exemplo, eu ia para Araraquara, eu ia para Suzano, eu ia para Araçatuba. Então, eu sempre quis chegar com 8 horas pelo menos, para mim dar uma relaxada, para mim dar uma descansada, para mim estar bem, né? Então, e aí eu tinha a minha preparação. Relaxava no hotel, tomava um banho, faz a barba, porque eles cobram bastante isso. E colocava minha roupa direitinho na mochila, deixava tudo pronto. E coisa que eu faço até hoje, inclusive aqui, um chinelinho havaiana, uma bermuda, e vou embora para o jogo. Até alguns delegados, algumas pessoas tiram isso como, cara, eu acho que um chinelo, uma bermuda, não ia mudar nada na minha atuação. Daí eu ia para o vestiário, porque assim, eles constroem ginásios, e dentro de todos os ginásios, olha que eu já rodei o mundo em muitos ginásios. Nunca vi um ginásio que não existe vestiário. Sim. Então, se foi feito o vestiário, é para os atletas se trocarem, é para os árbitros se trocarem. Então, por que eu não posso usar? Porque, às vezes, eu estou num hotel que não é em frente, como geralmente é na praia, você tem que caminhar um pouco, se chove, e geralmente a camisa é branca, e passa um carro e espirra da poça e me dá um banho e a camisa chega a ficar Exatamente. presa. Se eu vou lá comer aquele ovo com salsicha, aquele molho, e cai tudo na camisa. E aí? Meu Deus do céu. Entendeu? É. Então, eu fazia isso e faço isso até hoje.
chego bem relaxado e isso vai muito de cada um, mas a parte psicológica é muito importante. Se você perder o jogo da tua mão, pode esquecer que você não recupera mais. Como você lida assim, com uma pressão de torcida? Tanto contra quanto a favor, assim. Como que você lida? Como que você fica, assim, na hora? Todo mundo te xingando, assim. É assim, né? A gente tem que ir por partes. Já sabe que vai ter a torcida. Já sabe que ginásios como são, a maioria como é. Então, a primeira coisa que você faz, geralmente a gente tem um delegado de partida. Se não está o delegado de partida, o primeiro árbitro que é o responsável. Então, ele vai até o policiamento e fala pro polícia, olha, eu preciso disso. Sem isso, eu não tenho condição de fazer o jogo. E, geralmente, o policiamento atende, faz o que você pede, coloca 1 ou 2 policiais atrás do primeiro árbitro, que geralmente é o que fica mais próximo da torcida e mais parado. O segundo árbitro está caminhando para lá e para cá e coloca algum policiamento atrás da mesa dos apontadores. Isso não quer dizer que nada vai acontecer, Sim. porque, infelizmente, a gente vê aí vários torcedores, várias pessoas que não têm a menor noção, né? Então, eles vão no estádio, ou de voleibol, de futebol, para extravasar de uma maneira... Eu não tenho culpa de nada do que está acontecendo no mundo. E eles vão lá e te xingam, sabe? De tudo que você possa imaginar, você escuta. Então, você tem que digerir isso tudo. Sempre falava para minha mãe que está no céu, sempre falava, mãe, a senhora nunca vai no jogo. A senhora fica sempre em casa. A mãe que eu levo no jogo é uma outra. Então, eles podem xingar a outra que eu não me importo. Porque a senhora, eu sei que está aqui em casa, está bem guardada. Então, todo árbitro deve ter 2 mães. A mãe verdadeira, que fica em casa, e uma que leva para o jogo para ouvir aquele monte de besteira. Isso é uma maturidade psicológica que ele cria, né? E até traz como ensinamento mesmo pra gente. Porque a gente também, quando tá jogando ali, tem que ter esse psicológico de esquecer a torcida. Porque, assim, a gente que é atleta, a gente tem uma torcida grande do vôlei fofoca, então a gente meio que sempre tá com torcida a favor. Só que o árbitro, ele nunca tem torcida a favor. Todo mundo tá te xingando ali. Porque assim, né? Equipe A contra equipe B. A equipe A quer vencer, a equipe B quer vencer. Então, toda bola duvidosa, toda bola que não sei o quê, cada equipe puxa a sardinha para o seu lado, quer ganhar, quer errar. E o árbitro está lá para decidir, para ser imparcial. Então, o árbitro não está torcendo nem para o A, nem para o B. O A e o B, cada um estão torcendo para si. Então, eles falam, soltam, fazem as coisas que são... Né? A gente tem que ter a parte psicológica, digerir e fazer a função aí de uma arbitragem educativa. Né? Sim. Grande, olha, assim, primeiro, eu não te trato assim. Eu não te chamo de vagabundo. Eu não, entendeu? Então, eu queria que você tivesse um pouco de respeito comigo. Ou com a equipe de arbitragem que está trabalhando aqui. Eu sei que é difícil. É uma coisa difícil no calor da coisa, mas você tem que, com o tempo, com as tuas experiências, com as tuas andanças, você vai adquirindo uma casca grossa que você não deixa escapar. Porque se escapar o jogo da mão, já era. Falando sobre regras, né, Diegão? Manda aí. Eu queria ver com você como é a expulsão no vôlei de praia. E se você já chegou a expulsar alguém. É assim, são duas coisas, né? A expulsão na praia seria a mesma coisa que no indoor. Um cartão amarelo, seguido depois de um cartão vermelho. Depois, os 2 cartões, o amarelo e o vermelho, juntos na mesma mão, que seria a expulsão do set. Sendo-se esse jogo de 3 sets, esse atleta estaria eliminado desse set. Ele poderia voltar para jogar o set seguinte. Ou os 2 cartões separados, um amarelo e um vermelho em cada mão, que expulsaria ele do jogo totalmente. Eu nunca expulsei ninguém na praia, já expulsei na quadra, mas na praia nunca expulsei ninguém. Vi uma vez só, uma desqualificação, que é como é o nome certo, né? Uma atleta foi desqualificada por um árbitro num circuito brasileiro de vôlei de praia.
Aí automaticamente a dupla perdeu. É, expulsão no vôlei de praia. Perdeu porque estava no terceiro set e ele não botou ela para fora do set, ele botou ela para fora do jogo de uma vez. Entendi. Entendeu? Então vai subindo o grau do que ela fala para o árbitro e você vai fazendo uma somativa. Mas se expulsa do set, o que acontece? O time jogo- perde o set, vai pro próximo. Vai pro próximo. Entendi. Se tá 1-0, expulsou do set, 2-0, acabou o jogo. Se tá 1-0, expulsou do set, vai ficar 1-1, vai jogar o terceiro set. A gente tava num campeonato que, inclusive foi da R2, que uma dupla nossa lá, foi a Karine e o Burim, né? Eles estavam jogando com uma dupla americana. Internacional, né? Assim, já é o nível do vôlei fofoca. Coisa chique. E aí, o menino americano, ele reclamou de alguma coisa e ele mandou um fuck you, não sei o quê, e falou mais alguma coisa. E o juiz, o árbitro, ele entendeu, né? Sim. E o que ele fez? Ele deu um cartão, né, pro amarelo. menino Isso. e deu 2 pontos pro outro time. Isso existe ou é Não. uma coisa, tipo, acordada na hora da... Não, é assim. O atleta xingou o árbitro. Eu não sei em qual parte que estava. A primeira coisa que ele tinha que ter feito, né? Se ele achava que já era um cartão vermelho, já dava o vermelho direto, dava 1 ponto só, não 2. Legal. Se fosse só o amarelo, só dava o amarelo, seria uma advertência, prosseguiria o jogo, não dava ponto nenhum. Mas a partir do momento que ele deu um cartão vermelho, 1 ponto só. Ponto. Não pode dar 2 pontos. Isso não existe na regra. Entendi. Perfeito. É bem complexo, né? Quando a gente fala de Bem complexo. como arbitrar e tudo mais. Mas eu vou entrar numa pauta um pouco mais polêmica. Acho que vocês estão muito tranquilos. Antes Estão de você pegando bem polemizar, leve. ele falou da Internacional, né? Sobre o fuck you que o atleta falou. A gente estava fazendo um desafio Brasil e Estados Unidos aqui no Parque Vila Lobos. Brasil era Tandy Giovanni e Estados Unidos, na época, era a melhor dupla americana. E era uma dupla muito boa. E, a princípio, eles estavam ganhando fácil. E o Tandy estava me perturbando e eu falava para ele, sai daqui, vai jogar, né? Me deixa quieto. E eles começaram a encostar no jogo, e aí quem foi me perturbar foi o americano. E ele começou a falar um monte de besteira lá. Eu não sou expert em inglês, né? Mas eu entendo bastante coisa. E eu chamei ele e falei para ele, shut up, be quiet. Então, fica quieto, cala a boca. Só que eu não sabia que essa expressão lá era uma coisa muito agressiva. Eu não sabia que você falando isso lá para eles, entre eles, era uma coisa muito agressiva. Gente, esse atleta pirou, quase ficou louco. A minha sorte, que o fiscal de linha que estava trabalhando comigo, jogou futebol, o Marcinho está no céu também, graças a Deus, que Deus o tenha, morou 8 anos, ele jogava bola lá nos Estados Unidos, ele sabia de tudo. Encostou no cara e ficou falando com ele, e aí ele acalmou, continuou o jogo, Tandy e Giovanni acabaram ganhando no final, e aí ele veio falar comigo, veio me cumprimentar, e falou, aí o Happy Now tá feliz agora, né? Eu falei, grande, aqui é Brasil, vamos ali num churrasquinho tomar uma cerveja que tá tudo certo. Aí quebrei ele no meio, mas tem essas coisas, né, que você tem que saber contornar, né? Sim, sim. Voltando mais uma vez para o equilíbrio emocional de um árbitro, né? Pois é. Exige mais, exige mais. Mas falando um pouquinho da parte um pouco mais polêmica do vôlei de praia, a gente sabe que tem algumas diferenças para o indoor, né? Sim. Mas qual que é a regra mais polêmica, assim, que dá mais trabalho para aplicar, para exercer? Olha, assim, graças a Deus eu tenho facilidade com todas elas, né? O tempo já... Mas se eu fosse escolher uma coisa que daria mais trabalho para mim, seria a interferência, que para quem não conhece, né, vamos traduzir para quem conhece, no vôlei de quadra é a invasão.
No vôlei de praia não tem invasão. No vôlei de praia existe a interferência. Você vai interferir para que o outro atleta jogue. Então você vai determinar se a hora que tem o contato, se a hora que está a bola, se um está encostando no outro, se está interferindo na maneira dele jogar. Então, para mim, essa seria... Porque às vezes eles se tocam, mas a bola está lá atrás, então não interfere em nada. E tocou, ele já começa a berrar, entendeu? E não está interferindo em nada, porque a bola está lá atrás. Quem vai recuperar a bola é um outro atleta. Então eles vão levantar e vão voltar a jogar. E aí, para você acalmar os ânimos e explicar para ele, olha, não existiu interferência, existiu o contato, mas a interferência não existiu. Então, se eu pudesse eliminar alguma coisa, seria essa regra de interferência. Perfeito, impecável. Essa dá Nossa, dá Impecável. confusão nas nossas achões. Muita, Meu Deus do muita céu. confusão. Ainda Porque mais quando a gente assim, tá na rede, né? a gente não é Nossa profissional. Mas a gente tenta aplicar umas regras ali. É O difícil. básico do vôlei de praia é extremamente difícil. Muito difícil. Ainda mais tem Muito difícil. muitas pessoas em quadra, não só dupla, né? Quando a gente joga 4x4 ou Sim. sexteto, é ainda mais complexo. Você comentou que essa é uma regra que você eliminaria se pudesse. E uma regra que você adicionaria? Você criaria uma regra que não existe, mas faria sentido? Para criar uma regra, eu acho que, assim, não chegaria a criar, mas eu iria retroagir na regra de manejo de bola, de condução e 2 toques. Porque eles estão querendo liberar demais isso. Assim, na praia nem tanto, no indoor, né? Mas na praia estão querendo que a gente alivie um pouco, mas eu acho que vai acabar a vantagem de quem treina, de quem tem habilidade, de quem está no dia a dia, sabe? Não, eu acho que eu voltava a segurar o 2 toques e a condução. Não, e é muito difícil, né? A gente tá treinando, sei lá, quanto tempo a gente não consegue dar esse toque perfeito toda hora, né? A gente dá sem querer, mas é uma regra muito difícil. Mas eu acho que tá certo. Eu acho que quem treina, quem procura a perfeição, eu acho que tem que ser contemplado. Sei lá, aquela pessoa tem aquela habilidade, né? Treinou para isso, usa isso. E aí, se você vai nivelar por baixo, todo o esforço dele não vale em nada. Você vai atrapalha em uma vão. geração inteira, né? Exatamente. Você está... E aí, você citou muito do vôlei de quadra. O que você prefere, Pitá? Vôlei de praia ou vôlei de quadra? Olha, graças a Deus eu me dou muito bem nos dois. Muito bem nos dois. Mas se eu tiver que optar, hoje eu vou optar pela praia. Aí, isso aí. A praia é mais minha cara. A vibe do chinelinho, né? Cervejinha. Não só o Pé na areia, chinelinho, pé na areia. não só o chinelinho, mas assim, eu tenho, né, na minha vida, né, sou professor, dei aula há muitos anos e tenho uma facilidade muito grande em ensinar, em estar com as pessoas, em criar amigos. Então, na praia, a gente chega segunda-feira na cidade e fica até domingo, geralmente no mesmo hotel, janta no mesmo lugar, vem no mesmo voo, e você chega na quadra às 6 horas da manhã e sai às 11 da noite. Então você faz, às vezes, 4, 5 jogos da mesma dupla. Aham. No indoor, eu vou lá, faço um jogo, e de repente, às vezes, só vou ver aquele outro time, apesar de gostar muito deles, daqui a 15 dias, às vezes um mês. Então, acaba não tendo um contato tão grande. Apesar de eu ter contato com todos, né? Muitos viraram amigos, tanto da praia quanto do indoor, mas a praia te deixa mais à vontade. Pô, você já deve ter visto gente pra caramba, né? De atleta, pô. Imagina, Eu não sei se daquilo que você me pediu, algumas coisas que eu te mandei, depois você vê lá Sim, com calma. A Bárbara, que é vice-campeã olímpica, tinha um tempo atrás, né, ainda faça um pouquinho, a gente tem os jogos regionais e tem os jogos abertos. Então, algumas pessoas, por eu ter conhecimento de muita gente na praia,
me solicitavam se eu podia indicar algumas duplas para jogar pela cidade, para defender a cidade. Eu indiquei muita gente, muita gente. E a Bárbara foi uma delas. E fora ela, muitas outras pessoas, que aquela época a maioria vinha do Norte e Nordeste, a Bárbara não, que é do Rio de Janeiro, quando chegava em São Paulo não tinham para onde ir. Iam para minha casa, dormir em casa. Legal. Caramba! É. Sensacional. Então, eles dormiam em casa e depois, no dia seguinte, iam para a cidade, iam para as outras cidades. E na volta, também a mesma coisa, porque tudo quase sai de São Paulo, né? Então, tudo é Congonhas ou é Guarulhos. Então, eles ficavam um dia aqui para ir e para voltar. E as mulheres, principalmente, elas queriam ficar um dia em casa para depois ir na 25 fazer compra. Isso tinha muito. Erradas não estão. A gente precisa ir na 25, não sei o que e sentido. tal. E aí foi. E a Bárbara, né, num desses dias, uma dessas vezes, ela estava lá em casa, né, dormiu, conversou muito com a minha mãe, elas conversaram bastante. E ela ficou mais de um dia lá e depois foi embora. E aí, calhou dela estar na Olimpíada. E foi fazer a final olímpica. Né? Só isso. Só isso. E minha mãe falou para ela que ela ia ser campeã. Sem ter noção de nada de vôlei de praia. Minha mãe ia às vezes para Curitiba, que eu tenho um tio em Curitiba, que eles iam para lá para ver a etapa de Curitiba, ficava na casa do meu tio, e eles iam lá ver. E aí, no dia da final, outra fofoca, eu fiz os 8 jogos da dupla alemã, por um acaso. Eu ia fazer o 8º jogo para a Bárbara. E aí a Laura, que é a jogadora que jogou aqui no Brasil, morou aqui, falou, não, o Cezinha é meu. Me puxou e levou para o lado de lá, porque aí ficava uma pessoa com cada dupla, para ficar com os crachás, para cuidar, para fazer. E a Bárbara falou, não, tudo bem, pode ir. Né? E eu fui. E aí eu fiz os 8 jogos da dupla alemã. E elas ganharam os 8 jogos e foram campeãs. E até hoje a Laura fala comigo, me manda mensagem, meu pé de coelho, meu não sei o quê, não sei o quê. Então tem, naquilo que eu te mandei, tem as 2 fotos. Tem eu com a Laura, mordendo a medalha dela, brincando com ela. E tem eu com a Bárbara, nós dois abraçados, chorando. E depois tem nós dois, eu, ela e a Ágata, dando risada. Né? Porque eu falei para ela, você é vice-campeã olímpica. É Né? muita coisa. Sim, muita coisa. É o é ápice do óbvio- atleta, né? É o óbvio ápice que a do gente atleta, queria né? que você fosse campeã, né? Sim, mas, cara, E pior, no dia seguinte, o Bruno e o Alisson foram campeões olímpicos, né? E eu também tenho passagem com os dois, passagens muito gozadas, que eu chamava o Bruno de cunhado. Né? Porque ele tem uma irmã muito maravilhosa, muito boa gente, e eu, para brincar com ele, levava ele também para várias cidades para jogar, né? E o Alisson, a gente estava uma vez no Paraná e Londrina, a gente estava no shopping, ia para comer no shopping, e fora do shopping tinha um caixa 24 horas. E a gente estava na fila esperando para ir sacar dinheiro, e estava ele e o parceiro dele atrás de mim, e eles estavam conversando. E eu não conhecia ele era bem novo, bem... Estava no qualifying, ele estava no quali, não estava nem no torneio principal. E aí eles conversando lá, e aí ele falou assim, ainda vou ser campeão disso, vou não sei o quê, não vou nem ficar precisando tirando dinheiro em caixa 24 horas que eu vou ganhar, se ele sempre ganha os cheques, né, ganha as coisas, então, e ele falou, ainda vou ser campeão disso. E aquilo lá marcou na minha orelha, cara, eu falei, que é isso? Aí depois da primeira etapa do Banco do Brasil que ele ganhou, eu fui falar com ele. Eu falei, escuta, meus parabéns. Ele falou, por quê? Eu falei, não, eu estava lá na fila do 24 horas quando você falou que ia ser campeão disso. Ele falou, você ouviu, você lembra? E aí, até hoje eu encontro com ele. E depois ele foi campeão olímpico, né? Quase daquele tamanho que ele é, Sim, me pegou, quase enorme, me jogou pro enorme, alto. enorme. Foi um jogão aquele, hein? Foi um jogão. Foi um jogão. E, cara, você tem algum atleta que você lembra, assim, que você fala, meu, esse cara foi um monstro, foi
Que você fala assim, que você, no meio do jogo, apitando, você falou, que isso? Porque eu não conseguiria apitar, porque eu ia ficar com o apito na boca, o cara ia fazer, tipo, um pontaço, eu ia ficar assim, puta que pariu, joga muito, cara. Eu não ia conseguir me conter assim, sabe? Ah, tem Incrível. muitos, né? Eu fiz o meu curso de arbitragem em 1980, né? Então, eu já passei por muita coisa. Eu já peguei Frank e Roberto Lopes, Lula e Adriano, Ricardo Emanuel, Zé Marco e Paulo Emílio. É assim, difícil falar de um, né? Mas, sei lá, acho que Zé Marco e Ricardo foi uma dupla quase completa. Acho que tão completa quanto Ricardo e Emanuel, que acabaram sendo campeões também, né? Sim, sim. Então, é Carlos difícil, né? E Sandra e Jaqueline. Né? Sandra Jaqueline, pô. Plaça. Adriano Nossa. Biara e Shelder também. Também. Fiz muito, fiz Nossa, muito. Shelder. Eu tenho uma Shelder foto era no Pacaembu que não se deve fazer isso, né? Mas tem uma foto no Pacaembu. A gente sempre tem uma toalhinha ou um paninho onde elas vão limpar o óculos. Quando cai areia, quando está molhado. E eu esqueci, não tinha nada. E a Shelda veio e disse, Cezinha, eu falei, o que foi? Eu falei, tô sem um paninho. Ela falou, não tem problema não. Ela levantou minha camisa assim do lado e limpou o óculos na camisa. E a fotógrafa lá de cima pegou a foto. Pô, que sensacional. E aí depois que essa foto rodou, os caras falaram, pô, você tá maluco? Eu falei, cara, ela puxou a camisa e ia falar o quê? Não. Aí depois fui na fotógrafa e falei, bom, agora que você já me ferrou, depois você me manda a foto. Eu tenho essa foto né? até hoje. Por favor, né? As duas, Sandra e Ana Paula, Larissa e Juliana, Larissa e Juliana. duas santistas queridas, torcem pro Santos. E muitos, é difícil falar de um só, né? Aham. O clima, assim, do vôlei de praia, pelo menos eu vim do futebol também, assim, é um clima totalmente diferente, né? Entre atletas, eu acho que a arbitragem é uma coisa bem mais esportiva, né? O futebol é muito, cara, um bando de carniceiros, assim, todo mundo se xinga, todo mundo se bate, né? O vôlei de praia é um ambiente muito mais gostoso, assim, Sim, de viver, com né? certeza. Eu militei nos dois e posso te dizer, com certeza, o vôlei de praia e o vôlei indoor dá de 10-0 no futebol. Apesar de no vôlei indoor, hoje em dia tem bastante dirigente casca grossa que não respeita a arbitragem, que não sei o quê, que quer ganhar na marra, mas do vôlei para o futebol a diferença é muito grande. Muito grande, né? Mas isso tudo vai de quem está lá, tem que saber levar, né? Cezinha, a gente pode dizer que o cenário brasileiro é positivo para o vôlei de praia. Que a gente vê grandes duplas vindo aí, grandes sensações. A nova geração do vôlei, a cada ciclo olímpico, a gente vê que a gente consegue ter grandes disputas e disputando as pontas mesmo, né? Sim, e já foi muito mais, né? Pelo seguinte, o Brasil, Norte e Nordeste e uma parte do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro também posso incluir lá, é verão o ano inteiro, né? Não tem inverno. Então, eles treinavam o ano todo. E na Europa, o frio lá tinha lugar que é -10, né? Eu fui para Tóquio, era -8. Só que os grandes centros da Europa começaram a fazer arenas cobertas indoor, que eles estão chamando de campeonato indoor, com a temperatura ambiente. E isso facilitou para os gringos, eles não vêm mais aqui. Antes vinha de balde. Você ia para o Rio de Janeiro, tinha 10, 12, 13 duplas treinando com os brasileiros. Você ia para João Pessoa, a mesma coisa. Agora, com essas arenas que eles têm lá, eles não vêm para cá. Aí você acha que decaiu o nível porque não tem mais esse intercâmbio? Não porque não tem o intercâmbio, porque a qualidade do brasileiro era insuperável. O que eu acho que decaiu o nível é porque diminuíram as etapas do circuito, que tinham muito mais, diminuíram as etapas de sub-15, sub-17, onde tinha a formação de novos atletas. Eu fiz torneio do Banco do Brasil de qualifying para ir para a parte principal, com 60 duplas. Uou. De 60 saíam 8, para juntar
com as que já estavam ranqueadas. Aham. Mas Hoje em sim. dia, você vai para uma etapa do banco, você faz em 3 dias, você faz a etapa inteira. A gente fazia em 6 dias. 6 dias, cara, de etapa. E ficava muita gente de fora. Então tinha atleta que despontava, que começava a jogar segunda-feira ou terça, e até domingo na final. Passava pelo quadro, falava, de onde surgiu isso aqui? E era um craque que estava vindo lá de João Pessoa, lá de Niterói, lá não sei o quê, e assim ia. Hoje não tem mais isso tudo. A quantidade de etapas diminuiu, os investimentos da confederação diminuíram, e tanto é que os atletas estão tudo procurando clubes para se manter, né? Então eles estão pegando um clube, o Praia Clube tem a dupla, Praia Clube é muito Pinheiros forte, né? tem Muito dupla forte. de vôlei de praia, e assim vai, vários outros. O Vasco tem dupla de vôlei de praia, vários outros têm. Então o clube dá um suporte e os atletas jogam com o nome do clube. Você acha que está crescendo bastante? Pelo menos assim, o que a gente vê é que os torneios de iniciantes, né, os torneios amadores, pelo menos na região do ABC que a gente joga, tem crescido muito, assim. Tem muito torneio agora de vôlei de praia. Antes não tinha tudo isso, né? Você tinha 2, 3 ali, hoje você tem, cara, todo final de semana. Você também está enxergando essa crescente, assim, desse esporte ou é coisa da nossa cabeça? Não, está crescendo, com certeza. É uma coisa que cresceu muito, né? Esses torneios. Agora, se eu pudesse dar uma sugestão para vocês que fazem esses torneios e para os outros também, tentem melhorar esse torneio o máximo possível. Tentem profissionalizar isso o máximo possível. Dar uma arena adequada para o atleta, dar uma alimentação para esse atleta, dar água, principalmente água nessa fase, porque está tudo muito seco, né? Você parece que não, mas às vezes a gente vai fazer torneio, é contratado da arbitragem, o cara me dá uma garrafinha de água de 500 ml, falei, acabou. Não, mas é uma para você passar o dia. Nossa, debaixo do sol ali. Exatamente. Entendeu? Porque o desgaste é muito grande. Mas eu acho que nem você falou, né? A gente comentando em off. A bola espalmada, o toque, essas coisas, tem que ser cobrado. Porque se não for cobrado, você não vai evoluir nunca. Você vai ficar sempre naquela mesmice de que eles chamam, né? Os atletas profissionais, quando eles estão de folga, eles chamam de rataria. Vale tudo, pega de qualquer jeito, de bandeja. Então, vocês têm que fazer, os torneios têm que evoluir. Os torneios têm que enxugar, que nem nosso amigo comentou. Série ouro, série prata, da série prata ia para série ouro, jogava não sei o quê, lá no final fez 3 séries. Saímos da arena 11 horas da noite. Você começa 8 horas da manhã, sai 11 horas da noite, você não tem mais prazer nenhum em jogar. Você está jogando só no sacrifício. Sim. Sem contar que você pode distender o músculo, ter cãibra, ter qualquer coisa. Então, eu sei que todo mundo vai ficar meio bravo, mas quem monta o torneio e vive diz que ganha dinheiro, tem que pensar em ganhar agora um pouco menos para lá no futuro continuar. Porque eles estão ganhando um caminhão de coisa e quando chega lá no futuro, o patrocinador ou quem vai, os próprios atletas não vão mais em torneio todo final de semana. Porque tem um custo, né? Não sei, 200, 300 a inscrição, aí no outro final de semana 200, 300. Então, tem que pensar, tem que profissionalizar ao máximo para que vocês joguem um torneio parecido com um profissional. Não vai ser profissional porque ninguém é profissional, treina a semana toda. Mas vai ser bem parecido, vai ser muito mais prazeroso. E quando vocês saírem para um torneio fora, vocês vão estar representando de uma outra maneira. Não vão para um lugar lá para tomar 21-0. Sim. Né? Não, e assim, o que você acha? Você como árbitro, você apita alguns torneios iniciantes, tá? A gente já apitou o nosso, inclusive. Sim. Como que fica a cabeça de vocês quando vocês estão numa categoria de iniciante e você vê um cara que é totalmente do avançado que tá lá só para ganhar medalha? Tipo, o que vocês pensam? Você olha assim, pelo porte você já vê que é um cara diferente, né? E aí o cara começa a socar a bola, assim, tipo, cravar a bola. Qual é a reação de vocês? Então, quando eu
tô nessas coisas, eu vou direto no organizador, né? E eu vou perguntar para ele se ele autorizou aquele atleta que tem um nível técnico muito bom a estar jogando naquela categoria. Se ele falar para mim que autorizou, eu vou falar, pô, tudo bom, sinto muito, não posso falar nada. Agora vem o outro lado físico, né? Porque essas pessoas, geralmente, quando elas saem, deveriam jogar uma categoria muito mais difícil, de outro lugar, estão jogando com pessoas que estão iniciando, ele não tem a menor noção. Então, ele dá uma bolada na cara de um atleta, se o atleta vai bloquear, quebra um dedo de um atleta, ele não está nem aí. Ele não vai se preocupar nem um pouco com isso. Então, não adianta pensar só, não, vou ganhar uma medalha. Ah, vou ganhar uma medalha, mas quebrei o dedo de um, arrebentei o nariz do outro. Entendeu? Então, a primeira parte, o organizador tem que saber separar, ó, você não pode jogar aqui. Ou se passar batido, tem que ter coragem de desclassificar. Na hora, né? Chegar, cara, você não Ó, pode. passou né? esse primeiro jogado, a gente não sabia, você falou que era iniciante, mas você é quase atleta profissional. Infelizmente, a gente está te desclassificando. E se calçar com isso? Põe isso no regulamento de vocês. Entendeu? Porque você vai desclassificar ele, a mesma coisa com o horário. Ah, é 8h30 o jogo. Você chegou lá às 7 horas, 8h30 tá pro teu jogo. Ah, espera mais 10, espera mais 15, está chegando, está no trânsito. Aí o cara chega às 9h30. Ah, não, vamos jogar para... Não, tem que ter uma responsabilidade. 8h30 o jogo, 8h45 é WO. Sim. Ah, também não, mas... acho. Ah, não, é WO porque é o seguinte... Você se inscreveu no torneio, você viu a tabela, você sabia que você jogava 8h30. Sim. É, mas aí se eu der um WO, no outro torneio ele não vem mais. Se ele não vem mais, é porque ele não serve para o teu torneio. E eu acho engraçado porque são pequenas coisas que demonstram até o caráter da pessoa, né? Como você está falando, o cara que ataca muito forte, beleza, ele não pensa, né, que assim, a gente não vai conseguir defender a bola porque a gente não tem o reflexo ainda, a gente não está treinado para isso. Como você falou do bloqueio, a gente não está treinado para saber fazer o bloqueio, para fazer Exatamente. a mão certa. Então a gente vai acabar se machucando. O cara não tá nem aí, né? Ele Vai só se quer ganhar. machucar. Ah, cara, assim, eu organizo pequenos torneios internos e, gente, é um troféu de MDF que custa R$35, cara. Vale a pena você passar essa vergonha, tipo, por causa disso? Velho? Eu acho bizarro, eu acho... Muito provavelmente Ridículo. não. Você tem que Vale, o saber Jonathan quanto falou que... que vale. Você tem que saber, primeiro, qual é o objetivo do teu torneio. Se você vai recrear com todo o grupo que você treina, ou se você vai fazer um torneio aberto para todo mundo, quem quiser jogar, pode jogar. Aí é uma coisa diferente. Mas as regras têm que ser igual para todas. Concordo, 100%. Muito bom. Concordo plenamente. Muito bom o papo. A gente já tá falando de torneios amadores. Entrar no tópico de todo o nosso talento, de tudo que a gente já viveu. Acho que é interessante a gente ter uma opinião profissional de tudo aquilo que a gente está exercendo dentro de quadro ou deixando de exercer, né? Algumas regras, por exemplo. Vamos tocar aí alguns... pouco. Cezinha, a gente tem uns vídeos bem polêmicos dos nossos campeonatos aí. Eu queria que você desse uma olhada e desse sua opinião. Se foi falta ou não, enfim. Eu vou opinar, sem dúvida. Não pode molestar, Sem pode filtros, falar, pode sem falar. filtros. Pode Fique falar. Mas à assim, vontade. eu quero deixar bem claro, existem, né, que nem você falou aqui, estava comentando, que tem vários grupos de voleibol de praia que vão assistir, né, isso que a gente está fazendo aqui, estava mandando abraço para eles. Existem vários grupos de árbitros que provavelmente Legal. depois vão assistir isso daqui. E nesses grupos de árbitros são colocados vários lances para você dar sua opinião lá, o que é que aconteceu, Legal. né? Então, primeira dica para quando se coloca uma coisa num grupo de árbitros, e depois no de vocês eu não sei como funciona, mas eu estou falando que quem vai analisar e questionar, primeira coisa, que seja um árbitro. Isso é primordial. Porque existem muitos grupos que as pessoas vão... Sabe aquelas lojas que vendem doce?
e que vem um doce de suspiro com um apito dentro. Eles compram aquele doce, pegam o apito e penduram no pescoço, e eles acham que são árbitros. Se formar, nós somos árbitros. E aí eles vão lá dar opinião. Um lance dentro de uma quadra, dentro da praia de uma arena, você lá dentro, apitando, com roupa de árbitro, apito, uma dupla de cá, uma dupla de lá, um monte na torcida berrando, É diferente. é uma situação. Você na tua casa, que nem nós estamos Ar-condicionado aqui, de no boa, ar-condicionado, analisando, vem em câmera lenta 10, 20 É vezes, outra coisa. é muito fácil falar do colega e dizer não sei o quê. Tenho certeza que todos que falam esse monte de asneira, no lugar de quem está lá sendo julgado, faria 10 vezes pior. No caso que você vai ver, Não, os não vou árbitros... comentar. É esses daqui, ó. Isso aí é dos árbitros. Acho muito bom destacar essa questão, porque os árbitros dos nossos primeiros campeonatos, uma vez, uma história incrível, uma vez a gente teve um árbitro que era um dos nossos jogadores e ele nunca mais voltou, né? A gente Não. adora o seu irmão, Meu irmão nunca mais voltou. Meu irmão mas nunca ele mais nunca voltou. mais voltou. Nunca mais Nem almoço voltou. família Pra aparece. jogar. Nunca mais voltou. Entendeu? Aquela confraternização, não. Ele não aparece mais. Brincadeira. A gente Traumatizado. também tem o Vitor. O Vitor foi um dos nossos árbitros. Eu acho que ele foi o mais equilibrado, Foi. assim. Ele criticou todo mundo. Ele era xingado e ele xingava de volta. É bem Apontou isso. erros dos dois times. Então foi totalmente equilibrado e ninguém saiu ileso. Então acho que é muito bom reconhecer. Vamos, Querido. vamos ver aqui. Ó, esse é um campeonato externo, tá? Esse tinha um árbitro de verdade, um árbitro treinado. Mas você vai ver esse lance aqui que o outro time reclamou demais. A bola vem de primeira, você vai ver que a bola, só até o lance até sou eu ali, a bola bate em mim, ó, 3 vezes. Falaram 2 toques, erraram porque foram 3. A arbitragem disse que tudo normal. A bola passou e, enfim, a gente acabou fazendo ponto. Só que eles pararam a jogada. Eles, né, o time, eles pararam. depois- Pode pausar o vídeo aí, por Depois favor. desse teu movimento, a bola passou para lá. Não, alguém completou o lance. Tá. Mas foi. Então, é o primeiro toque da jogada. Então, quando é uma mesma ação, nesse lance aí que você faz uma manchete, ela bate na sua cabeça e segue em frente. Aham. Isso é válido. Isso é válido, não é? Ponto foi válido, então. Ponto Foi foi ponto válido. nosso. Ponto foi Isso é válido. uma coisa válida. Sendo nisso que eu tô te falando. Sim. Agora, você estando lá para você analisar se o teu primeiro toque, se a tua primeira manchete, se você não conduz a bola, segura, retém ela, mesmo que na manchete, seria uma condução sua de segurar a bola, fazer ela bater na sua cabeça, tá? Você não tem Sim, outro é. movimento de... Aham. Entendeu? Esse movimento passaria. Tá. Só você estando lá para você saber quanto tempo ela ficou retida no teu braço. Na hora o árbitro ele analisou da seguinte forma, que eu dei foram os 3 toques, mas foi involuntário. Eu fui tentar pegar a bola, né? Meu braço 2 toques, que é no caso. de dinossauro uma manchete aqui. e a cabeça. A bola bateu aqui, voltou e foi, mas foi totalmente voluntário. Assim, Exatamente. Assim, Isso super aí rápido. se chama na mesma ação. Quando há os 2 toques na mesma ação, é uma jogada válida. Perfeito. Boa. Chupa. Reforçando, na recepção, no primeiro toque do time, ou isso vale se for o segundo ou o terceiro também? Qualquer um deles. No segundo toque também, Tem um toque também. Sim. Um toque, uma ação só. Tá? uma ação só. Sim. Perfeito. Se for levantar aqui, bater sem querer, Isso. tá valendo. Segue o jogo. Eu pensei que era só o primeiro. Não, Também, toque. eu pensava que era só o primeiro. Qualquer um deles. Incrível. Exatamente. Tá bom. Boa. Aulas. Mesmo Bom saber. Aulas. O cara é olímpico, pô. Vai duvidar. Próximo lance. Aqui a gente tem um problema. É um amigo nosso, Juninho. Um beijo pro casal Juju. Você vai ver que ele dá umas Ali já foi levantadas. rede. Ele não sabe pra não, onde ele olha. Ali já não. foi rede. A rede é um detalhe. Eu queria que você analisasse. Ó, tem a rede e essa levantada. ali. condução. Condução, né? É. Eu falo que é condução, ele fala que não. Ele sempre dá essas patadas aí. Parece um. Ali é a celinha no chão, né? Há uma diferença muito grande entre você bater na bola e você conduzir a bola. Condução, a palavra já diz o que aconteceu.
Você está conduzindo a bola com a sua mão. Você está conduzindo para o lado, para o outro, para cima. Bater é só bater. Para baixo ou para cima. E pelo barulho você identifica, né? Não, só pelo tempo que fica a bola na mão dele, até ele levantar e passar por cima da rede, Você já vê, né? já Tá vê. vendo? Tem coisa boa aí, ou não? Ah, você acha que foi rede? Só um pouquinho. Você acha que encostou na rede? Só um pouquinho. Você acha? Ele que trouxe a cerveja, tá? Ele trouxe a Oferecimento. cerveja. Oferecimento do Bem. Vitão. Grande abraço pra você. Então ele já Vitão. tinha bebido bastante nesse dia, né? Essa marca Da que é Menzi. da Menzi, ele foi jogar. E aí, ó, mais um aqui. É o mesmo cara ainda. Ó, o bloqueio ali, 2 metros de distância. Rede de novo. Rede de novo. Eu acho que esse é um dos meus vídeos favoritos. Favoritos, Porque ele de todos toca os e ele campeonatos. ainda faz assim, ó. Como se estivesse É. evitando a rede. E quem tá E esse pitando é o ó, Igor ali, ó. Esse toque aí, não, é o seu irmão, na verdade. Eu tô ali só de papagaio. Ele é involuntário, mas ele atrapalha a jogada, né? Não, isso é o que ele está fazendo é um bloqueio, né? Não, quando ele tá de costas aqui, ele encosta, assim. Não. É assim, a ação da rede, você sobe de frente ou de costas, Aham. desce, põe o pé no chão, para, terminou a tua ação. Uhum. Aí se a bola tá lá do outro lado e você encostar na rede, aí não é marcada a rede. Sim. Mas ele tá descendo e tá andando, então ele não parou. Ele Aham. tá na ação, tá continuando a ação. O fim da ação é quando ele para, se estabiliza Tá. e vai para uma outra ação. Não é o caso aí. Então já teria sido rede logo Ah, naquele ali. Todas as três. É que são tantos, São tantas redes. infrações, né? Tantas. Que não sabe nem pra onde olha exatamente. Acho que tem uma regra nova, que, se eu não me engano, que quando o cara bate na bola do ataque, ele desce a mão e ele encosta na rede por baixo. Isso é falta ou não? Rede também. É rede. A rede é rede total. Uhum. Há muito tempo atrás, a rede era marcada só em cima. Ah, tá. Mas isso não existe mais. É, porque eu ouvi boatos que eles iam liberar o toque na parte de baixo da Não. rede, sem querer. A rede, hoje em dia, tá vendo a antena lá? Da antena para lá não é mais rede. Sim. Né? Hoje em dia. Antigamente era rede Era até rede lá. também. Agora da antena para lá não é mais rede. Mas o resto, em cima ou embaixo, do lado tocou, é rede. Da antena pra fora. Se o cara, Da se, antena pra se fora. o cara se apoiar, Não é rede. não é rede. Não se, é se rede. ele tiver desequilibrado, pegar ali e usar o impulso pra voltar. Exatamente. Não é rede. Não é rede, é zona neutra. Mesmo Isso. que isso influencie no movimento Se da rede. influenciar na Na disputa bola, ali. às vezes vamos supor que a bola está em cima da rede. Ele vai balançar a rede, a bola vai para o lado para onde ele se pendurou, a bola é para o lado contrário. Perfeito. E claro, se o cara fizer isso de propósito pra sacanear, Pior é falta, ainda. né? Aí é Isso. antidesportivo, né? Eu tenho uma dúvida que às vezes acontece nos nossos rachões. Quando a nossa bola sai do nosso campo, muito pra fora, alguém do nosso time ultrapassa a quadra adversária e recupera. Essa bola, ela tem que passar por dentro da antena ou tem que passar por fora? Vai por fora e volta por fora. Vai por fora e volta por fora. Se voltar por dentro, não vale. Não. Entendi. Puta, então é difícil pra caramba. Eu Raciocinar isso na hora que você manda a bola é muito difícil. Não, eu me matando pra fazer isso e devolvendo tudo por dentro. Aqui no rachão vale tudo, né? Mas... Tá. E seria só na segunda bola, né? A primeira Na segunda espirrou, É. a segunda volta por fora, a terceira passa por dentro, Entendi. né? É bom saber, Bom, porque... bom saber. Eu que sou meio doido, né? Então eu saio correndo, se a bola cair no outro terreno, eu tô ali, assim, querendo pular. Então, É mesmo. é bom. É mesmo. Esse seu comentário de vai por fora e volta por fora é sobre a bola ou influencia sobre o atleta também? Não, sobre a bola. O atleta pode passar por onde ele quiser, desde que ele não atrapalhe o outro lado. Né? Tá. Isso na quadra, na praia, né? Na quadra ele não pode pisar na quadra, que se ele pisar, na quadra é invasão. Né? Que na praia não tem sim. invasão, tem interferência. Entendi. Perfeito. Ele pode passar ali por baixo, pisar na outra Tranquilo. quadra, desde que ele não interfira no outro atleta. O importante é a bola É passar a bola. por fora da antena. Isso, ir por fora e voltar por fora. Perfeito. Beleza. Cezinha, tem uma dúvida aqui. Uma dúvida não, quer dizer, agora eu tenho o seu contato, mas muita gente tem essa dúvida, porque já me procuraram várias vezes. Quando eu comecei a organizar os campeonatos, eu não sabia onde achar árbitro.
Eu jogava no Google, jogava no Instagram, jogava em todos os lugares, não achava. Existe algum site? Como que assim, as pessoas podem Olha, achar vocês? existem muitos grupos hoje em dia, né? Grupos de árbitros. Né? Mas como que a gente faz para chegar num Depende- grupo assim? No final do... De um torneio externo, você vai lá no e... final daqui você pode colocar meu... Não, eu vou colocar, meu com certeza. perfeito. Eu vou celular, colocar. aham. meu e-mail, meu Instagram. Aham. Legal. Não, vai pro pessoal vai procurar. com certeza. Mas o que eu... Para mim dizer isso é muito fácil, Aham. porque eu sou árbitro. Aham. Se você tem uma boa arbitragem, você termina um campeonato tranquilo. Se você tem uma arbitragem horrorosa, acaba com o teu campeonato. Você vai fazer 40 jogos. Se você tem dos 40, 25 gente reclamando da arbitragem, infelizmente essa arbitragem não é uma arbitragem. Né? É um catado de gente que diz que apita. Já aconteceu muito, né, Diego? A gente teve um problema num campeonato, que assim, era uma categoria iniciante, né? Só que assim, um árbitro de uma quadra apitava de um jeito. O árbitro da outra quadra do lado apitava de outro. E aí, isso quem tem que definir é a organização, né? Exatamente, porque assim, quando eu sou contratado, eu levo uma equipe que é uniforme. Além de ser uniforme para apitar, a roupa, é uniforme para chegar no horário, é uniforme para respeitar os atletas, é uniforme para estar presente na hora que precisar ou não, entendeu? E é uniforme na parte técnica de arbitrar. Não adianta eu ter 4 quadras, 2 apitam do jeito, outros 2 apitam de outro Isso jeito. aconteceu. Faz sentido, né? Quando a tua dupla com ela cair na minha quadra, vai ser uma maneira de manejo de bola. Quando cair na quadra dele, vai ser outra. Quando chegar na metade do campeonato, tá todo mundo insatisfeito, todo mundo reclamando. Você que é organizador tá com a cabeça desse tamanho que você não sabe mais o que fazer. Foi isso que aconteceu, né, Diego? Não, eu e o Igor somos dupla masculina e eu perco muita linha nessa hora. Eu fico muito nervoso. E ele que vai dar uma segurada, porque tira a gente do eixo, porque é umas coisas que fazem, mas ali Não, não eu tinha, sei aqui já disso. tem. É revoltante. É duro dizer, mas infelizmente tem muita coisa. Assim, hoje em dia, né? E não é só o professor, né? Hoje em dia, um professor de educação física, em muitos locais, dá 1 hora aula a R$10, a R$15. 1 hora de aula, dá 1 hora aula, com 40 crianças, com não sei o quê. Ele faz 2 dias vendo o negócio de arbitragem, põe um apito no pescoço, vai apitar um jogo para ganhar R$40, R$50. Ele não vai mais dar aula, vai achar que ele é árbitro e não vai fazer mais nada da vida. Não, eu sou árbitro. Só que ele não tem noção de regra, não tem noção, não tem compromisso. A pior coisa que tem... Sim. 8 horas inicia o campeonato. Eu chamei 4 pessoas para trabalhar. Quando chegou 8 horas, só estou eu lá sozinho. Cadê os outros 3? Porque eu ia dar X para cada árbitro. Se ele acha um outro torneio que ele vai ganhar X mais 1, ele te larga na mão, cara de pau, e vai para o outro X mais 1. Aí te liga no outro dia, minha avó morreu, não sei o quê, ou bebi demais. Se fosse Menzi, ele não ficava bêbado. Mas a primeira coisa, e isso eu levo para minha vida até hoje, que eu aprendi com a arbitragem, é compromisso, responsabilidade e horário. Então, e às vezes acontece, né? Não em torneio de vôlei, de praia, essas coisas, porque acaba no dia. Mas já aconteceu também, mas torneios de clube, torneio, eu mando o orçamento, tá não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, outra hora a gente faz, não tem problema. O seu preço é pelo profissionalismo, né? Então, aí quando chega no 2º, 3º dia do torneio, a pessoa me liga, vamos fechar agora, vou mandar aquele pessoal embora, e aí você toca o campeonato daqui para frente. Eu falo, Meu claro, Deus. sem problema nenhum. Só que esse preço que eu te mandei, você põe vezes 2. Não, mas por quê? Porque eu não sei o que eles fizeram aí. Eu vou botar um árbitro meu aí que vai tomar tapa na cara. É, porque já entra meio que queimado, né? Não, O pessoal não sabe que tá completamente. entrando numa outra equipe. Completamente. Então, cara,
Deus queira que quem gosta de arbitragem, quem quer ser árbitro, que procure um curso decente, que estude, que leia a regra uma vez por semana, pelo menos, que compareça, que vá ver jogo. Cara, quando eu estava começando, eu ia atrás da seleção brasileira. A seleção brasileira treinava muito ali no Sírio, treinava muito no Ibirapuera. Tudo bem, era fácil para mim, perto da minha casa, eu tinha contato. Eu ia lá apitar treino deles. Eu ia apitar jogo treino, para me aprender, para me melhorar, sem ganhar um tostão. Eu acho que um médico faz 6 anos de faculdade, depois faz mais 3 de residência. O engenheiro, a mesma coisa. E por que o árbitro tem que pegar um qualquer, pendurar um apito e sair assim, não, eu sou árbitro? Não é assim que funciona. Fica difícil, né? Quem faz a coisa certa, séria, tá muito... Não tem problema nenhum. E quem quiser ser árbitro, vai para onde? Como que faz? Eu aconselho a procurar a Federação Paulista de Voleibol ou alguma outra federação de algum outro estado. A Federação Gaúcha é uma federação muito bem estruturada, a Federação Mineira, que procure essas federações. Quando tiver um curso oficial, que façam esses cursos, né? Procurem saber se esses cursos que estão sendo dados vão revelar os árbitros e eles vão aproveitar o árbitro. Tá? Porque existe um monte de curso aí das federações e de associações de árbitros, de grupos de árbitros. Nós vamos fazer um curso. Aí faz o curso e não aproveita ninguém. Só para captar dinheiro, só para ganhar dinheiro. E como que funciona esse processo? Então, vamos supor que eu tenho Você esse tem que curso. ter mais de 18 anos. Tá. Se eu não me engano agora, né, que a federação não tem mais quadro, a Federação Paulista, né, não tem mais o quadro dela. Tem uma associação que cuida disso. Tem que ter mais de 18 anos, eu acho que tem que ter o ginásio completo, vai fazer o curso, que geralmente são 2 meses, hoje, né? Então, eles fazem, acho que, 8 dias de vídeo em casa, você vê 8 dias de vídeo, e vê 2 dias ou 3 dias indoor. Faz a parte lá e faz um treino, bota 2 equipes para fazer, apita, e depois você vai fazer uma prova. Aí você tem que tirar 7 para cima para ser aprovado. Aí eu fiz assim, né? Estagiário, aí você fica 1, 2 anos, aí fica 1, 2 anos, 1, 2 anos, Caramba, é uma B, jornada. aspirante a nacional, nacional e internacional. É toda uma escala. Muita coisa. Assim. Sim, antigamente era feito assim, né? Hoje em dia eles encurtaram algumas etapas e, como em tudo nesse país, tem alguns que encurtaram mais ainda porque é apadrinhado por quem está organizando e, em vez de passar por isso tudo, já sou nacional. Entendi. Só que a hora que você põe na quadra, treme, né? Quando um chega pouco lá no diferente. jogo... É municipal ainda. Um árbitro aspirante a nacional teria por obrigação apitar qualquer um árbitro paulista, pelo número de jogos que tem aqui, teria obrigação de apitar qualquer campeonato. Estou falando de sul-americano, mundial, qualquer um. Se fosse na sequência certa, teria obrigação de saber ter condições técnicas para apitar qualquer um. Porque se você não tem condição, quem está cuidando do quadro não deixa você passar. Você fica no A ou no B, você tem que melhorar para subir. Mas passou aspirante ao nacional, você teria obrigação de fazer qualquer coisa. Hoje em dia, eu sei que tem vários aspirantes, várias nacionais, que não apitam nem infanto. É difícil, né? É porque muita coisa acontece e a gente não vê. As pessoas que trabalham no comitê, que está por dentro de toda a organização,
sabe muito mais, tem muito mais propriedade sobre tudo, não só falando do comitê de organização de um grande evento como Olimpíadas, ou até mesmo esses menores, algo mais regional, mas falando de atletas também, né? Muita coisa acontece. E aí, fazendo jus ao nosso nome, conta aí pra gente algo, sem citar nome, sem se comprometer, tá? Nada que vá... Assim, eu já falei, né, que assim, eu tenho uma afinidade com eles muito grande, tanto os da quadra quanto os da praia, mais com os da praia, porque a gente acabou tendo afinidade maior. Mas uma que me marcou bastante é no Mundial aqui em Santos, eu vou falar só uma parte, né? A outra, você falou dos nomes, eu não vou citar nome, mas assim, a dupla era Renato e Margarete, a dupla que estava jogando, e a outra dupla era uma dupla olímpica. Tá. Uma dupla olímpica do feminino contra Renato e Margarete. Eu acho que no começo do primeiro set, eu acho que a Margarete torceu o tornozelo. Não, minto. Elas ganharam o primeiro set e no segundo set ela torceu o tornozelo. Virou uma bola. E elas estavam na frente. E a outra dupla era uma dupla olímpica. Ainda não tinha ido para a Olimpíada, mas era uma dupla que se tornou uma dupla olímpica. Inclusive tem medalha olímpica. Aí tá jogando, e uma das duas, a dupla olímpica, falou assim, você não tá vendo, não? Aquela ali, ó, a número 2, que é a aleijada, saca nela. Porque elas não estavam conseguindo, elas iam perder o jogo e ia ser desclassificada do Mundial. Ela deu oportunidade, eu chamei e dei o cartão vermelho. Não, mas eu falei, você fala o que você quiser, você não chama atleta de aleijada. Sim, Isso é uma atitude agressiva antidesportiva. Tomou um cartão vermelho. Viraram o jogo. Ficou 1-1, foi para o terceiro set. E aí estava mais ou menos indo para o mesmo caminho. Não conseguia ganhar e aí não falava mais de aleijada. Saca lá nela, não sei o quê. Véio. E assim foi. Num pedido de tempo, a outra atleta parou debaixo da minha cadeira, falou, Cezinha, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer, a gente podia ganhar o jogo. Me ajuda a Margarete, a gente não... Aí eu falei para ela, Renata, eu não tenho o que fazer. E eu não tinha tanta afinidade com elas, com a dupla olímpica muito menos. Hoje eu tenho, mas com elas tinha muito menos. Falei, eu não posso fazer nada. Não, mas... Falei, você quer que eu faça o quê? Aí foram. Perderam, né? 2-1. Aí foi embora. Elas foram embora. Cumprimentaram. Aí eu estava saindo da quadra. Ainda naqueles tempos, fazia aquelas arenas fechadas. A gente ganhava 3 camisas para usar no dia. De tanto calor que fazia lá. Na hora que eu estava passando no chuveiro, estavam as duas tomando banho, as duas me agarraram. Aí não, desculpa, a gente sabia que você não podia fazer nada. Eu falei, porra, o que eu fiz? Entrei dentro do chuveiro com as duas, tomei um banho que eu já relaxei, e daí já fui lá, tirei a camisa, botei a outra e falei para elas, obrigado, que vocês entenderam que eu não podia fazer nada. E não podia fazer nada. E acontece muito, assim, falando desses... Você tem uma experiência em diversos cenários, em até outros esportes, mas acontece muito também no profissional essa questão de vou tentar ganhar algo com o árbitro para me beneficiar. Pô, você quer oferecendo, às vezes, não sei, de repente um valor ou algo do tipo, que a gente vê que é algo muito comum, né? As pessoas tentarem tirar vantagem de alguma forma. No voleibol, a nível financeiro, eu nunca vi ocorrer, nunca soube, né? Nem tem notícia. Graças a Deus, nunca, não sei se por essa minha proximidade de todo mundo, que todo mundo sabe que eu era amigo de todo mundo, então era uma coisa que não ia rolar e que ninguém ia falar. Mas dentro do voleibol, tanto na praia quanto no indoor, eu nunca soube disso.
né? O que ocorre é você chegar num lugar e você ser muito bem tratado, mas isso, no meu ponto de vista, não interfere em nada. Você sabendo usar isso, você sabendo o tratamento que você está recebendo, às vezes você chegava num vestiário, tinha fruta, tinha suco, tinha água, tinha não sei o quê, tinha até lugar que a gente ia que quando acabava o jogo, eles levavam 4, 5 latinhas de cerveja, a gente sabe que vocês não podem beber, mas acabou, mas está aí. Se vocês quiserem, entendeu? Sempre tinha uma geladeirinha lá com refrigerante, com água, com um monte de coisa. No futebol também. Esse bom tratamento, né? Mas a nível de te dar alguma coisa, graças a Deus comigo nunca aconteceu, né? Porque seria uma situação bem desagradável. Provavelmente eu ia perder alguns amigos ou alguém que está fazendo isso, né? Sim. E a pessoa, né, como eu te falei, dos atletas que chegaram a ficar em casa, quando estava na quadra, eu falava para eles, vocês nem olhem para minha cara. Vocês fazem o jogo, joga aí e vai ganhar quem tiver aí. A nossa relação fora daqui continua, mas aqui dentro, Sim. e graças a Deus eu faço isso até hoje. Então, às vezes tem as coisas lá em João Pessoa, eu vou muito para lá, que tem um pessoal de lá, o pessoal mais antigo, eu vou lá, todo mundo, né? Curitiba, que tem a Ágata, Rio de Janeiro, então, que tem um monte de gente. Bastante gente. A gente vai, do mesmo jeito que eu cedia a minha casa, eu vou lá, eu tenho a casa de... Eu conheço muita coisa do Brasil porque eu ficava em hotéis, mas quando eu quero ir para passear, eu tenho onde ficar em qualquer lugar. Legal. Mas você tem que saber separar isso daí. Né? Sim. Muitas vezes com os próprios árbitros, né, da praia. Porra, César, eu falo, cara, me deixa. Mas, Eu sei Cezinha, o que eu estou fazendo. assim, tem uma dupla, Igor e Diego, se a gente te oferecer, de repente, um Se líquido for mágico... A Menzel, Amazing. aí a gente pode... Será que a gente não pode negociar um... Vamos negociar para um retorno num próximo podcast. Boa, Vamos, já vamos, porque avança. tem muita história ainda para você contar, mas infelizmente hoje nosso tempo tá curto. Considerações finais, senhoras e senhores. Eu tenho uma consideração final e eu queria trazer para um lado mais profissional, fugindo um pouco do vôlei. Boa. Mas a gente ouviu muito sobre sua história, muito sobre a bagagem gigante que você carrega, tudo que já viveu. Mas são muitos anos, né, em contato com o esporte, não só o voleibol, mas também outros, tanto indoor, praia, enfim. O que ainda te brilha os olhos sobre tudo isso, ainda como árbitro, inserido dentro do esporte, o que ainda te cativa, sabe? Olha, o que me brilha os olhos, eu estou fazendo arbitragem para uma equipe, né? Fora, para mim continuar, não quero por enquanto parar, né? Até falei para ele, olha, eu vou estar no Clube Sírio hoje e vou sair de lá e venho para cá. Eu estava fazendo uma arbitragem lá no Clube Sírio, iniciantes, indoor. Eu acho que a que tinha mais idade tinha 10 anos. Nossa. A categoria iniciante. Então é iniciante, pré-mirim, mirim, e aí vai subindo até chegar no Loucura. adulto, né? Então, e uma menina do Sírio, acho que na segunda ou na terceira bola do primeiro set, que ela errou, ela desabou, começou a chorar. E existe uma regra, né? Depois de cada set, as equipes têm que trocar 3 atletas para todo mundo jogar. É obrigado a trocar 3 atletas. E o Sírio só tinha 9. Então, se ele trocasse 3, se ele trocasse alguém, no segundo set ele não teria 3 para trocar, ele ia perder o set. E a menina começou a chorar e o técnico não tinha se apercebido. E aí eu me encostei nele e falei, professor, eu vou parar o jogo. Eu estava de segundo árbitro, não tinha nem autonomia para fazer isso. Eu vou parar o jogo, só chama a sua atleta aqui, que eu quero conversar com ela. Aí quando ele foi chamar, que ele viu que ela estava chorando.
Aí ele entrou na quadra, não, calma, que não sei o quê, continuar, tá, não sei o quê, pá. E aí, quando ela veio próxima a mim, eu falei para ela, oi, você tem certeza que você quer continuar? Porque isso tem que ser uma coisa boa para você. Você tem que continuar jogando com prazer. Você está triste, você está chorando, mas eu tenho certeza que você vai melhorar, você vai acertar as bolas, você vai conseguir. Aí ela ficou só com ele, ela falou para ele que não queria mais jogar. O outro técnico veio perto de mim e falou, César, se ele quiser fazer a troca, depois no outro set eu só troco 2, eu não vou fazer ele perder o jogo. Falei, ótimo. Mas aí conversamos e o outro árbitro, meu amigo, não estava entendendo o que estava acontecendo e começou porque ele teria que fazer a troca pela regra. Começou a querer acelerar. Eu falei, calma. E aí acalmou, eles perderam o set, ela saiu, né, no segundo set para descansar, voltou no terceiro set, eles perderam o jogo de 3-0, mas o terceiro set ela jogou o set inteiro e foi 10 vezes melhor. Então, isso me brilha os olhos. Eu poder fazer uma criança voltar a gostar do esporte. Sensacional. Lindo, A né? diferença que Mas- você consegue fazer na vida deles, né? Exatamente. A diferença é que eu consigo fazer na vida deles. Hoje em dia, essa mesma empresa para quem eu estou atuando, teve um campeonato, tem um campeonato lá em Santos de Master, que é um campeonato maravilhoso. Vem seleção dos Estados Unidos, seleção da Rússia, seleção do Sul. E ele vive me chamando para ir apitar lá. Eu falo, tô fora. Não quero. Não, mas é só jogo bom. Eu falei, jogo bom? Jogo bom eu fiz no Mundial, na Olimpíada, quando eu era novinho. Agora eu não quero fazer jogo bom, eu quero fazer alguma coisa produtiva. Quero pegar essas crianças e fazer elas se divertirem, e quero me divertir com elas. Né? Quero amar o passar esporte, tudo né? que eu tenho, porque assim, não adianta, daqui a alguns anos, eu também vou para o céu. Não adianta eu levar tudo que eu tenho de bagagem comigo. Então eu quero passar para todo mundo que está no esporte, e quero passar para todos os árbitros que eu puder ajudar, que quiser me ajuda, que se sentir ajudado. Eu não quero guardar nada, porque se eu levar embora, eu não vou poder passar para ninguém. Então esse é o Perfeito. caminho, isso que me brilha os olhos. Quanta humildade na fala, né? Quanta humildade. Parabéns, Cezinha. Não, sensacional. Parabéns Que pela ser humano, hein? humildade. Palmas pro Parabéns. Cezinha, gente. Palmas pro Cezinha. Sensacional. Muito legal. Cezinha, obrigado pela sua presença. Diego, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que foi uma aula hoje. Pô, que aula. Cezinha, muito obrigado pela sua presença. Eu que cara. agradeço. Espero que as equipes, os fãs, né, das fofocas tenham bastante fofocas e que vocês tenham sempre bastante ouvintes, né, e bastante pessoas que participem, né, disso com vocês e que façam esses papos de voleibol pequenininho crescer para que mais para frente vire uma coisa grande, né? Porque é assim, de tijolinho em tijolinho que o voleibol vai crescendo. Se a gente não se ajudar, nós não vamos para lugar nenhum. É isso aí. Valeu, Cezinha. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, gente, acho que a gente tem recados para os nossos vôlei fofocers para terminar. Temos algumas coisas? Temos surpresa, será? Acho que Temos. vem muita coisa por aí, hein? Mês de maio tá aí, batendo na porta, hein? Mês de maio, a gente faremos 3 anos de vôlei fofoca, então teremos aí muitas surpresas. Eu conto ou não? Não. Não? Não, surpresa. Vamos deixar Surpresa, na surpresa. né? Acho melhor, Teremos acho melhor. surpresas aí só para os mensalistas, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos aí, você que tá assistindo. Para, o Jonathan, ele largou o emprego dele, tá? Ele era o cara aqui da mesa, ele falou assim, não quero, day off hoje, day off, e veio aqui. Então, agradecendo mais uma vez nossos patrocinadores, Persona Vitron, W21 Filmes e, ó, aqui, ó, troféu aqui ó, da Copa do Mundo. Menzi, muito obrigado. Leandro, Vitão, sensacionais. Gostou da cerveja, Cezinha? Muito boa, muito boa.
Espero que dia 24 o pessoal da Menzen compareça lá na etapa. um isoporzinho para vocês ao final, quando forem premiados com as taças. Vai beber? medalhas. Não vai ter antidoping, hein, Cezinha? Não, tá liberado. mas- Tá liberado. Não, tem mas antidoping. não dá para misturar. Quando terminar, Tá bom. quando terminar o evento, Aham. aí, a hora que a gente estiver indo embora, posso levar uma Aí garrafinha dessa, a gente vai bebendo no caminho. Tá combinado. Mas Bem lá combinado. na etapa, lá na arena, O cara é profissional até num campeonato de resenha. Que ser humano. Impecável. senhoras e senhores. Impecável. Gente, Falou um brinde, mais uma vez. Sensacional o programa. Muito obrigado. Vamos ficando muito por aqui. obrigado. saúde, Obrigada. sucesso. E até semana que vem.